No Conversa Pública de hoje, batemos um papo com o quiropraxista e PhD em coluna, Joe Rosário. Eu sou Joe Rosário, sou fisioterapeuta e trabalho com as clínicas do Doutor da Coluna. Quais as principais doenças que acometem a coluna? Vamos lá, as principais doenças. Uma doença que é muito comum na coluna hoje em dia é a hérnia de disco, né? Mas a lombalgia também, a dor nas costas, ela não é exatamente uma doença, né? A dor nas costas é uma situação, mas que ela é tão comum que ela é considerada uma patologia, né? Mas ela pode ser qualquer coisa. Então, a dor nas costas com certeza é de longe a mais comum de todas, mas você tem hérnia de disco, você tem ciatalgia, você tem, bom, eu acho que essas são as que são mais comumente vistas, né? Mas você tem aí escoliose, enfim, doenças na coluna, infelizmente, não faltam. A má postura pode trazer que tipo de problema? A má postura pode trazer vários tipos de problema. Então, a escoliose, que a gente acabou de falar, é um, tá? Então, ela realmente é uma coisa complicada, que normalmente começa desde lá da infância, né? Você pode ter... vamos lá, ciatalgia e a hérnia de disco, elas são entidades parecidas, né? Então a hérnia de disco muitas vezes dá o mesmo sintoma da ciatalgia. Lá na coluna, no meio você tem o canal medular, certo? Onde passa a medula, que vem todas as informações do cérebro para as extremidades, para o corpo, né? O que acontece é que entre as vértebras você tem então raízes nervosas que saem para o lado. Quando às vezes a coluna, numa má postura, a coluna, ela pinça uma dessas raízes nervosas, então é que você vai ter a ciatalgia, essa dor irradiada até a perna, né? Isso acontece na lombar. Se um disco extrai e acaba pinçando uma dessas raízes nervosas também, você vai acabar tendo o mesmo problema, essa dor irradiada da mesma forma. Então, a hérnia de disco, ela vai dar o mesmo tipo de dor que a ciatalgia, só que ela tem esse componente que o disco está cutucando, enquanto a ciatalgia não tem, né? Uma outra coisa que a má postura pode gerar também é a criação de pontos gatilhos. Então, os pontos gatilhos é onde normalmente confunde a vasta maioria dos terapeutas, porque os pontos gatilhos eles vão dar dor à distância, muitas vezes eles imitam ciatalgia, muitas vezes eles imitam essas dores irradiadas, imitam a hérnia de disco. Às vezes o paciente tem hérnia de disco, mas ela é assintomática, e você vai descobrir, na verdade, é um ponto gatilho de um músculo que se chama quadrado lombar, que fica aqui no fundo, que ele imita igualzinho a dor, né? E é difícil de achar, se você não conhece essa coisa dos pontos gatilhos, é difícil de achar. E eles imitam igualzinho, então você trata a hérnia de disco, trata e nada. E você vai ver, o problema pode ser postural deste músculo específico, né? Quais os cuidados que os pais devem ter em relação à mochila das crianças? É boa a indicação de mochila com rodinhas? Que outras medidas podem ser tomadas? Pode sim. Então é complicado porque hoje em dia a gente coloca uma carga já muito grande em cima das crianças. E não só uma carga de peso, mas uma carga emocional também. Então, tem toda essa história, né, de bullying, etc., que o pessoal coloca e que isso altera a postura da criança, consequentemente altera a coluna e pode dar uma série de problemas. Mas você tem também esse fator biomecânico, que é a mochila. Então, seria muito mais interessante, mas normalmente os colegas, até eu já sugeri para algumas crianças, mas daí falam, mas os colegas vão achar esquisito. Que é, de repente, você pegar uma mala com roda e levar. Então, você não vai ter essa sobrecarga nas costas, né? Mesmo a gente que é adulto, às vezes tem que ficar carregando mochila, tal, notebook, essas coisas, e já faz diferença. Imagina para a criança que está em formação. Então, sim, as crianças têm problema postural. Muitas vezes é uma coisa interessante, porque se você cuida desde cedo, o problema postural é muito mais fácil de ser tratado lá para frente, então você consegue prevenir muita coisa, então é importante. A gente pode tomar várias medidas para cuidar essa coisa da sobrecarga, né? Uma é usar rodinha, como a gente já conversou. A outra coisa que a gente pode pensar também é deixar o material já no colégio. Por exemplo, lá nas escolas americanas as crianças têm um armário lá e que isso daí é uma coisa muito inteligente, a criança não precisa ficar carregando um monte de coisa. Então essa é uma outra alternativa também, que é cultural, a gente não tem armários nas escolas aqui, mas talvez a gente consiga implementar esse tipo de coisa, né? É algo interessante. Ou se não for a escola, se for algum outro local, às vezes então deixar, né, de estudo, ter o material da criança lá. Outras coisas que a gente pode fazer,
diminuir o número de material. Então, se a criança pode, em vez de levar 1 milhão de livros, levar, por exemplo, um iPad, um tablet, alguma coisa assim, então também isso resolve bastante coisa, né? O uso de tecnologia, ao invés de usar um monte de papel, né, pesado, então a gente consegue diminuir o peso delas, né? Essas daí são algumas coisas interessantes. Se precisa mochila, então às vezes trocar um pouco, né? Não levar só nas costas, levar um pouco na frente também, nunca deixar de um lado só, porque isso tem a tendência de gerar escoliose, né? Então isso são coisas interessantes para se fazer. No próximo bloco, como a obesidade prejudica na osteoporose e os ossos. Voltamos já.